agradeço a presença de todos. E agora nós vamos ter um canto espiritual com a nossa irmã Isabela. Amém. Vamos colocar aí para a igreja. Vamos adorar o nosso Deus. Essa música fala: Senhor, toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só para ti. E que isso possa ser uma oração agora inicial. Que Deus ele possa tomar todo o nosso coração, nosso pensamento. E que Ele possa ser o Senhor da nossa noite. Amém? Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó o seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Todos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os bravos do juízo,
que é: levanta-te, clama de noite, no princípio da vigia. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos, pela via dos teus filhinhos, e desfalece de fome a entrada de todas as ruas. Lamentações, Jeremias 2:19. Agora vamos ter uma participação musical da nossa irmã, uma Débora Sandra.
que é a nossa oferta e os nossos dízimos. Então a igreja, todos estão à vontade para poder contribuir para a obra do Senhor. Amém? Aqueles que trouxeram seu dízimo, sua oferta podem depositar, chamar o louvor. Eu acredito que não há oferta maior do que a nossa vida também. Então vamos agradecer ao Senhor, amém? Santo Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui para te adorar, para celebrar, Senhor, por esse mais um ano de vida que o Senhor concede, Senhor, de terra aberta. E nesse momento também, Senhor, nós te adoramos através das nossas ofertas. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha dando sabedoria para que seja bem administrado, Pai. E que possamos sempre ter um coração agradecido, voluntário e fiel, Pai, para estarmos devolvendo aquilo que não é nosso. Essa oração de paz, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui a nossa irmã, a pastora Juliana, que vai trazer o coração de Deus para os nossos corações, que o Senhor colocou no coração dela. O pastor Márcio vem aqui orar para Estamos tomando um ato de fé aqui para a pastora Juliana e oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por este culto, pela direção,
pela alegria que o Senhor tem contagiado no coração da igreja e daqueles que aqui também estão. Nesse momento, agora queremos ser edificados pela tua palavra. Que a pastora Juliana seja um canal desobstruído da tua glória para pregar a tua palavra. E o teu bom nome seja glorificado e almas também venham ou possam se render ao Senhor nessa noite. Que haja esperança no coração de cada Débora, te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz de Cristo, amém? Amém. Você pode se sentar. Primeiramente, queria agradecer a Deus, a irmã Vera, pastor Márcio, o convite de estar aqui com essa linda igreja para juntos agradecermos ao Senhor pelo Desperta Débora, né? Um ano aí, né? Para a glória de Deus. Deus tem sido muito bom com esse ministério, com essa igreja, com esse pastor, amém? Queria, antes de começar, apresentar a minha família, Tiago e Maitê, que estão ali atrás. Dá um tchauzinho aí, Maitê, os irmãos, o povo de Deus. Isso. Queria também que ficasse de pé a minha amiga, Andressa, que está lá atrás, o Vitor. Também vieram nos abençoar aí com a presença deles. Trago um abraço do meu pastor Marco Antônio. Eu sou da Igreja Comunidade Batista Redenção em Campo Grande. Tá? Uma igreja batista, uma igreja maravilhosa, que tem também levado Jesus ao coração das pessoas. Peço à igreja que abra a palavra de Deus em Mateus 26. Mateus 26. Nós vamos ler do 36 ao 46. Eu queria contar com a sinceridade dos irmãos. A minha voz está muito alta? Estou com a impressão de que está muito alta. Não está não, né? Eu já falo lá, aí eu fico, né? Com medo de ficar muito alto. Mateus 26, do 36 ao 46. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Esperar um pouquinho, vamos esperar. Posso ir? Amém? Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se seu rosto sobre terra, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Até aqui. Eu queria tratar com vocês, com toda a igreja, não somente com as mães, mas com toda a igreja, sobre esse seguinte tema: é preciso continuar. É preciso continuar e não parar, independente dos sofrimentos que eu e você como mãe, que
você, como igreja, temos vivenciado no nosso dia a dia. E por falar em sofrimento, não tem como não aprender com Jesus, não tem como ilustrar Jesus, o sofrimento de Jesus, para que eu e você possamos aprender com Ele nessa noite, amém? Porque mãe, vamos combinar, né, minha gente? Mãe sofre muito, né? Nossa, eu via minha mãe sofrendo, e minha mãe falou assim, não fica assim não, o dia que você for mãe, você vai sofrer mais ainda. Eu falei, gente, né, que o negócio é verdade mesmo, o negócio pega, né? Então, assim, realmente, eu vi que mãe sofre. Mas o sofrimento que eu quero tratar com vocês hoje é o sofrimento de Jesus. Jesus no Getsemane. E o que significa essa expressão Getsemane? Getsemane em hebraico significa lugar de prensa. E o Getsemane fica situado em Israel. É um jardim muito grande, florido, e nessa árvore que fica o Getsemane fica várias azeitonas. E essa palavra em hebraico significa prensa de azeite. As azeitonas são espremidas ali para que possa sair o azeite fresco, o azeite ser extraído. E o Getsemane era um lugar muito comum que Jesus ia todo tempo para estar em oração, para orar com seus discípulos, para ouvir a voz de Deus. Então era um lugar muito comum para Jesus. Juliana, onde você vê isso no texto que eu não estou vendo? Abre lá sua Bíblia em João 18, para que a gente possa acompanhar junto com o texto bíblico. Para você entender que isso era uma coisa muito comum para Jesus, uma vida de oração, e que o Getsemane também era um lugar comum para Jesus e para os seus discípulos, a quem ele se dirigia durante o seu ministério terreno. João 18, 1 e 2. Amém? Diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com ele. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então, era um lugar comum, amém? Todos entenderam isso aqui? Para Jesus, para os seus discípulos, porque era um local de oração, era um local de quebrantamento. Agora volta para o texto, Mateus 26. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto bíblico. Vamos lá? Amém? Todos comigo? Jesus, ele foi para um lugar, né? Depois disso, versículo 36. Em seguida, ou em outras versões, depois disso, foi Jesus com eles a um lugar. Depois disso, o que, Juliana? Jesus, anterior a esses versículos, estava num diálogo com Pedro. Jesus falou para Pedro que ele iria negá-lo. E Pedro falou, de maneira nenhuma, Senhor, nunca te negarei. E após Pedro conversar com Jesus, entra Jesus no jardim, chamado Getsemane, e diz para os seus discípulos, versículo 33, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, Jesus sabia que a crucificação estava para acontecer. Jesus sabia que ele seria preso, seria encaminhado ao sinédrio, passaria pelas mãos de Pilatos e depois ele seria o quê? Morto, crucificado. Então, já sabendo que sua hora já estava chegando, Jesus se retira com Pedro, os dois filhos de Zebedeu, para esse jardim chamado Getsemane para orar. Primeira pergunta: quanto tempo você tem gastado de oração? Quanto tempo você tem se retirado para orar diante do teu sofrimento? Porque o sofrimento, ele precisa levar a gente ao entendimento que a gente precisa orar mais. Mas parece que muitas vezes isso é o contrário.
pergunta para você. Precisamos continuar orando. Ainda que o sofrimento seja grande, ainda que a circunstância não nos favoreça, precisamos continuar orando. Precisamos continuar insistindo. Olha que coisa linda, mães de joelhos, filhos de pé. Esses filhos permanecem de pé quando eu e você, a gente não desiste de orar. Mas Juliana já oram tantos anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e eu não vejo nada acontecer. Meu irmão, minha irmã, o tempo não é meu, não é seu, nem do pastor, o tempo é de Deus. E no tempo de Deus as coisas vão se acertando do jeito dele. E a gente precisa entender isso. Mas a gente só compreende isso quando a gente dobra o joelho, quando a gente se retira para orar. Não quando a gente se retira para ficar falando das nossas queixas, das nossas mazelas, das nossas limitações para o outro, que muitas vezes não pode nos atender como Jesus. Porque ninguém é como Jesus. Ninguém nos acolhe tão bem quanto o nosso Pai. E você precisa colocar o teu sofrimento diante dele. Ele já conhece, né? Diz o salmista no Salmo 139 que ele tudo conhece. Sem que haja uma palavra na minha boca, ele já tudo sabe. Mas ele deseja que você tenha um relacionamento de intimidade com ele. E isso vem através da oração. Beleza? Vamos continuar aqui no texto. No versículo 37. Parte B. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Meus irmãos, Jesus não estava angustiado porque ia morrer. Não, porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. E João 10 diz que voluntariamente ele se entregou. Ninguém matou Jesus. Ele mesmo voluntariamente se deu na cruz por mim e por você, porque nós merecíamos o inferno. Mas por causa do amor de Deus, da graça de Deus, ele morre no meio do seu lugar. Isso é amor. Amor incalculável. E às vezes, irmãos, a gente acha que a gente sofre muito. Eu vou dizer para a igreja que ninguém sofreu mais do que Cristo. O sofrimento que Cristo passou no Getsemane, o sentimento que Jesus passou no Calvário, a dor que ele passou no Calvário, nem eu nem você, por maiores lutas que possamos estar passando hoje. Eu digo para você com toda a convicção do meu coração, ninguém sofreu mais que ele. Então segura firme, aperta o cinto, você vai vencer no nome de Jesus. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora nele. Amém? Então Jesus aqui, ele está triste e angustiado, não porque ele não queria ir para a cruz, não porque ele tivesse medo da cruz, não porque ele tivesse medo de Pilatos, das interrogações que ele sofreria. Não. Aqui revela o lado humano de Jesus. Jesus provaria o cálice da ira de Deus pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então essa angústia de Jesus é pelo cálice da ira de Deus que viria sobre ele, no derramamento de sangue na cruz. Era isso que Jesus estava angustiado. Era o lado humano de Jesus que começava a gritar, e ele queria companhia, ele não queria estar sozinho. Isso reflete muito bem, igreja, o nosso sofrimento. Como a gente aprende com Jesus, como Jesus é lindo, pastor Márcio. Como a gente aprende com ele. Tem irmãos que não gostam de sofrer, já por isso, pastor. Outro dia atendi uma irmã, o pastor falou assim, meu pastor, eu não quero mais sofrer com isso. Eu falei, irmã, você vai me desculpar, o único lugar que eu tenho sofrimento é o céu, irmã, tem pro céu. Eu ficava no olho, ai pastor, fica com esse não, irmã. Tu é salvo ou tu não é? Sou, pastor. Então pronto. O único lugar que a irmã não vai sofrer é o céu. Você quer ir pro céu agora? Aí deu aquele arrepio, né, na alma dela, tenho certeza. Ah, não, pastor. Não quero não. Então, já deu até um sorriso. Então fica tranquila. Fica tranquila que isso vai passar. Porque Jesus não enganou ninguém, irmão. No mundo teríamos aflições, mas tem de quê? Bom ânimo. O único lugar que a gente não vai sofrer é onde? No céu. Enquanto estamos nessa terra, vamos sofrer. Paulo, quantas vezes Paulo sofreu? Paulo apanhou, sofreu um naufrágio, foi picado
Evangelho ia crescendo. Então, irmãos, o sofrimento é a escola de Deus para mim e para você, para que a gente aprenda a se humilhar diante de Deus, para que a gente entenda a nossa humanidade e que a gente entenda que crente pode sofrer sim, crente pode ter pânico sim, crente pode ficar com depressão sim, crente pode ter todas essas coisas, irmãos, emocionais, e isso tudo eu quero te dizer, não é do diabo. Amém? Dá uma glória a Deus, porque tem gente que acha que crente não pode sofrer. Pare de sofrer, irmão, não tem como parar de sofrer. Quando você está nessa terra, tu vai sofrer. Aí tem aquelas propagandas, né? De algumas igrejas que você já conhece. Pare de sofrer. Vai sofrer, cara. Vai sofrer. Tem jeito. Né? Então, a gente precisa entender o sofrimento à luz de Cristo. Deus, como 100% homem, porém sem pecado, ele sofreu, irmãos. Ele se sentiu sozinho aqui no Getsemane. Ele queria companhia, ele queria acolhimento. Só que ele estava sozinho. Observe o texto. Sozinho, entre aspas, tá? Porque ele estava com o Pai, sozinho de companhia física, tá? Dos discípulos no caso. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste, versículo 38, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele queria o quê? Só que os discípulos ficassem com ele e que vigiassem, porque a hora dele ser entregue, dele ser preso, estava chegando. Continuando. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orou e disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus. E ele pede: meu Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento. Quantas vezes, irmãs, nós como mães, a gente pede isso a Deus, né? Ah, Deus, se possível, passa de mim esse sofrimento. Passa do meu filho esse sofrimento. Passa esse sofrimento do meu filho, da minha filha para mim. Passa essa luta, Senhor, da minha mãe para mim. Eu não aguento mais ver ela assim. Quantas vezes, durante o sofrimento, nós nos sentimos sozinhos, abandonados, tristes. Muitas vezes a gente vai para a igreja bem arrumadinho, maquiado, né? As mulheres com a prancha, com a escova inteligente, porque é inteligente, acho que é a burra também, né, gente? Então tem a escova inteligente, aí a pessoa vai toda bonitinha, né? Com o rostinho lindo, mas por dentro só Jesus sabe como está o coração. Mas não tem coragem de muitas vezes pedir uma ajuda pastoral, ou de chegar para o líder e dizer: ore por mim que eu não estou bem, ore por mim que eu estou passando por uma dificuldade. Porque o sofrimento de Jesus, ele é partilhado. Ele compartilha isso com os discípulos. Eu estou triste até a morte, fica aqui comigo. Não me deixe sozinho, vigia aqui comigo. E aí, quando ele se sentiu sozinho, o que ele fez, irmãos, de novo? Ele quê? Orou. Só que ele não só orou, mas ele se prostrou. Ele se rendeu. Então, o sofrimento serve para que eu e você possamos aprender a nos humilhar, a nos prostrar, ajoelhar diante de Deus com o nosso coração, para que a gente experimente qual a vontade de Deus para a nossa vida. O próprio Jesus se prostrou. Quanto tempo do seu dia você separa para se prostrar diante de Deus? O dia tem 24 horas. Você consegue fazer muitas vezes tudo o que você planeja, mas não sobra 10 minutos para Deus. Não sobra 5 minutos, irmãos, para ler um versículo da Bíblia. Não precisa de ler o capítulo todo, mas ler um versículo, irmãos. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida do seu filho, da sua filha. Ah, mas pastor, ele não gosta de Jesus, ele gosta de Bíblia. Escreve um versículo bíblico, cola no espelho do banheiro. Quando ele for escovar o dente, ele vai ver lá aquele versículo. Que versículo é esse? Minha mãe está doida agora pendurando o versículo no banheiro. Porque o banheiro ele vai se olhar no espelho, vai escovar o dente e vai ver o versículo. Ou na geladeira que a pessoa está toda hora abrindo, né? De alguma forma você não está falando com a sua boca, mas você está colocando a palavra de Deus dentro do seu lar. Então seja estratégico, peça a Deus que te dê sabedoria e entendimento, para que você possa fazer diferença dentro do seu lar, em meio ao sofrimento.
E aí o versículo 39, Jesus diz: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora vós pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornou-se a retirar e orou de novo, pedindo a mesma coisa: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, a gente tem que entender que muitas vezes a gente faz orações e Deus nos responde com não, porque aquele não é o melhor dele para a nossa vida. Às vezes uma porta se abre e você acha que ela é de Deus, quando você está entrando por ela, quando você pensa que entrou, a porta se fecha. Já aconteceu isso com você? Amém? Já aconteceu isso com você? Misericórdia, acabou de acontecer comigo. Eu estava procurando um estágio. Achei o estágio, glorifiquei, contei até para minha amiga que está lá atrás, só que aí os documentos começou a se embolar. Eu falei: Jesus, toma conta. Ia de Uber com a criança com a Madureira e voltava de Uber, meu marido viajando para trabalho, e eu com a criança, e faz almoço, e vai para a coordenadora, e vai para Campo Grande, e vai para ser aonde. Aí eu falei: bom, só falta isso para mim terminar a segunda graduação, que é de serviço social. Eu vou terminar, Jesus, toma frente desse negócio. Aí está na hora de assinar o documento, assinei, eu tentando falar com a supervisora de campo, que ela nada de me atender. Aí no sábado chegou uma mensagem dela: Juliana, cancele o seu estágio. Está tendo muito problema com esse documento e eu não quero ter dor de cabeça. Aí eu falei: mas Jesus, tinha testemunhado aqui na igreja. Como assim? Aí eu dei outro testemunho, irmãos. Preguei na igreja, aí dei outro testemunho. Eu falei: irmãos, vocês lembram daquele estágio? A igreja começou a rir. Eu falei: vocês estão rindo, né, irmãos? Deixa eu contar a história toda. Aí eu falei assim: a porta se fechou. As irmãs, eu falei: mas não fica assim não, o Papai do céu sabe de todas as coisas. Chorei, irmão, chorei, porque eu sou pastora, mas eu sou humana, tenho dor de cabeça, dor de barriga, dor de dente, tudo. Né? Que a gente acha que o pastor não pode se entristecer, tem que estar sempre pulando, dançando na presença de Deus. E não é bem assim não, o pastor é humano, né? Então, pastor, chorei mesmo, fiquei triste, coloquei diante de Deus, eu falei: poxa, Senhor, eu achei que era. Mas se eu acho que não é, tudo bem, mas eu vou chorar, Senhor, eu fiquei muito triste. Aí chorei, depois os irmãos vieram me consolar. Falei: obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos. E é isso, irmão. A gente sofre, mas o consolo é que Deus sabe o que faz. Deus tudo vê. Ele vê o teu sofrimento e o meu. Então não desista, continua. Versículo 42, tornando a se retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem o que eu deva, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Irmãos, dormir diante do sofrimento não é coisa boa. Não é coisa boa. E eu digo dormir, não é aquele sono que você fecha o olho, não. Mas eu digo dormir no sentido espiritual. Dormir no sentido espiritual. De repente você está aqui, mas você vem à igreja domingo, recarrega a bateria. Né? Como se seu celular, como se você fosse um aparelho celular. Imagina, você chega na igreja, sei lá, desligado. Aí o pastor prega, está no celular. Eu bora, essa mensagem foi uma bênção, pastor. Semana de vitória, pastor, estou indo, fui. Aí chega na terça-feira, aí a bateria, 23%. Na quarta, 15%. Na quinta, 10%. Ah, Jesus, será que eu vou sobreviver até a mensagem do domingo do pastor Márcio? Aí chega no domingo, zerando. Por quê? Porque está dormindo em casa, no sono espiritual. Não ora, não lê a Bíblia e os olhos ficam pesados. Pesados. Como dos discípulos. Jesus só queria que eles ficassem vigiando o quê? O dia inteiro, a noite toda, a madrugada toda? Não. Quantas horas que Jesus pediu? 1 hora. 1 hora. E aí, irmãos? Como está o teu sono? Você está acordado hoje? Ou você está dormindo? Como é que está a sua vida com Deus? Você está atento, está ligado no que Deus quer para você? Ou você está dormindo um sono profundo? E tem que gritar assim para você: desperta, Débora! Glória a Deus!
Vamos despertar, irmãos. Vamos despertar, porque Jesus nos chama. A hora é chegada. Vamos despertar do sono. Que os nossos olhos, quando Jesus nos convocar para a sua missão, que Ele já nos convocou, desde a grande comissão, quando Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Jesus já nos convocou. E cadê você que está dormindo? Desperta. É chegada hoje. Versículo 43. Voltando, achou dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez e repetiu as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Jesus, aqui, humanamente falando, ele ficou sozinho, passando essa angústia de morte. Mas Deus é tão lindo, tão gracioso, que Deus envia anjos para consolar Jesus. Abre lá a palavra em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas 22, depois a gente vai voltar para Mateus, tá bom? Lucas 22, a partir do 39. É o mesmo texto, tá? Que isso na teologia a gente chama de evangelhos sinóticos. São evangelhos que têm a mesma narrativa, a mesma história, só que ele é contado de forma diferente. Uns com detalhes a mais, outros com detalhes diferenciados. A gente chama isso de evangelhos sinóticos. Então é o mesmo texto, tá? Só vai mudar algumas formas, algumas colocações. Acompanha comigo lá na sua Bíblia. 39. E saindo foi como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tipo de pedras e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus, né? Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quando os discípulos estavam dormindo, Deus envia anjos para confortar o lado humano de Jesus. Ou seja, quando você pensa, meu irmão, que está sozinho, Deus envia anjos para cuidar de você. Deus envia um consolo para você. Deus Emanuel, o Senhor é conosco. Você não está sozinho. Ainda que, ouça bem, há sofrimentos que nós muitas vezes passamos sozinhos. A gente olha para o lado, não encontra ninguém. Olha para o outro, não encontra ninguém. Olha para frente, não encontra ninguém. Olha para trás, não encontra ninguém. Muitos sofrimentos. Às vezes Deus permite eu e você passar sozinho. E quando eu digo sozinho, eu digo de presença física, tá? Porque Ele nunca nos abandona. Ele está sempre conosco. Quando eu digo pessoa física, muitas vezes a gente passa sozinho. Porque Deus tem propósito nisso, em nos tratar. Fazer com que a gente, em meu sofrimento, a gente tenha uma vida de oração, uma vida de contrição, de prostração, de arrependimento, de confissão de pecado, irmãos. Então, muitas vezes a gente vai passar o sofrimento, sim, sozinho, sem uma pessoa física. Você pode até lembrar do nome de uma pessoa, mas muitas vezes o seu dedo vai falhar e você não vai conseguir ligar. Você vai sentir que Deus reservou aquele momento só para você e Ele. Porque Ele deseja falar sós com você. Ele deseja trazer um crescimento de fé para mim e para você. Amém? E aí, continuando o texto. E estando em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, Jesus, quanto mais aumentava a agonia dele, de experimentar o cálice da ira de Deus, mais ele orava. Não pare de orar. Você precisa continuar orando. Você precisa continuar insistindo, orando, lendo a palavra, vindo à igreja, pregando para o seu filho, lendo historinha para o seu filho, apresentando Jesus para o seu filho e para a sua filha. Você precisa continuar. Agora volta lá para Mateus
Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, 45, parte B. Todos acharam, né? Ele diz assim: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai, vamos, eis que um traidor se aproxima. Jesus poderia muito bem se livrar da cruz, mas nunca ele faria isso, porque ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Olha lá na sua Bíblia no versículo 53 e 54, quando Pedro impulsivamente pega a espada para cortar a orelha do sumo sacerdote. Olha aqui que Jesus disse para ele no versículo 53. Olha lá na sua Bíblia. A partir do 52, perdão. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Ou seja, a morte de Cristo é um cumprimento das Escrituras. Deus poderia, como Pai, enviar anjos para livrar Jesus do Calvário, mas isso não aconteceria, porque era um propósito de resgate. Era um propósito de salvação para a minha vida e para a sua. Nós merecíamos o inferno, mas por causa do ato de Cristo, o ato de salvação, o ato da renúncia, o ato do derramamento de sangue, eu e você não iremos mais para o inferno. Você pode dar glória a Deus, irmão? Não há mais culpa, não há mais castigo, não há mais condenação sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Somos mais do que vencedores, independente do sofrimento, porque Cristo cumpriu a maldição da lei. João 1,29 diz assim: Jesus disse a João: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que morreu no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus é abandonado pelos discípulos que acompanharam ele por 3 anos, mas ainda assim Deus envia anjos para confortar. Deus cuida dele. E Jesus, quando ele se levanta e diz para o discípulo: levanta, vamos, eis que o traidor se aproxima. O lado humano de Jesus estava fortalecido, porque ele vivia uma vida de oração. Então, diante do sofrimento, o que vai te colocar de pé é a sua vida de oração, é a sua vida de leitura bíblica, é a sua vida de prostração, de rendição diante de Deus. É a nossa vida de leitura. Eu fui pregar numa igreja aqui em Guadalupe, agora esqueci o nome da igreja. E aí eu preguei sobre a carta de Filipenses, de Paulo. E aí eu falei: igreja, a gente usa esse versículo muitas vezes, é bem exemplificado, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente não lê o contexto que vem antes. Paulo só pode dizer isso porque ele experimentou de tudo, de todas as circunstâncias. Paulo teve experiência, tanto de passar fome, quanto de fartura, tanto de escassez, quanto de necessidade. Em tudo, em toda circunstância, Paulo estava instruído, porque ele passou. Ele passou. Por isso ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Saí de lá no domingo à noite, para a glória de Deus. Deus me usou pela sua misericórdia por uma vez. E na segunda-feira minha filha caiu doente, lá que você estava no hospital, na emergência com ela. E aí eu lembrei da palavra que eu preguei. E eu falei: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, vem comigo, porque tudo posso naquele que me fortalece. É isso, irmãos. É quando o sofrimento chegar, a gente se lembrar da palavra de Deus. Mas se a gente não ler, a gente vai lembrar do quê? Se a gente não orar, a gente vai se tornar
autoajuda? Não! Com palavras positivas. Fico do lado de pessoas que têm uma energia positiva. Não, irmãos, energia light não cuida disso. Você não precisa ficar se preocupando com energia. Deixa isso pra light. Porque você já paga, já trabalha pra caramba para pagar luz, cada hora é uma bandeira, né? Azul, amarela, só Jesus. Mas enfim, a light cuida disso. Você não tem que se preocupar com essa energia. Você tem que se preocupar em estar cheio do Espírito Santo para abraçar o sofrimento. Então levanta que Deus é contigo. Amém? Então, esse tema que eu escolhi é o seguinte: você precisa continuar, apesar de toda a angústia que você vai passar. Você precisa continuar, mesmo que as pessoas que estejam perto de você te abandonem, ou você tenha a sensação, ou talvez a percepção de que elas te abandonaram. Você precisa continuar. Você precisa continuar, ainda que seja uma situação que está atravessando o teu coração. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Jesus continuou, mesmo quando o traidor chegava na frente dele. Quando ele foi para o Sinédrio, ele continuou. Quando ele foi para o Calvário, continuou. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então a sua oração hoje tem que ser: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se o Senhor não quiser, que seja como tu queres, porque eu preciso continuar. Dai-me forças para continuar, Jesus. Eu não quero desistir. E eu queria nessa hora que você fechasse seus olhos. Eu não sei se a menina que estava tocando aqui, não sei o nome dela, está com as crianças aqui dentro. Então eu queria que nessa hora você pensasse naquele louvor da Nina Barros, que fala assim: sonda-me, sonda-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o ar. Eu quero ser usado, Senhor, da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Então nós vamos orar. E se você deseja continuar, se tem andado triste, abatido, desanimado, você que entendeu que você pode sofrer, tá? Porque Jesus entende o seu sofrimento, que ele sofreu. Mas ele foi até o fim, porque o Pai o fortalecia. Você que entendeu essa mensagem, você que se encontrou com essa mensagem do Senhor para a tua vida, a palavra de Deus, não é a minha palavra. Fique de pé, não tenha medo, não tenha vergonha, eu vou orar pela sua vida. Amém, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Deus vai te fortalecer, você precisa continuar, você não pode desistir. Continua. Você não pode desistir. Continua, porque o Senhor é contigo. Nós vamos orar. E depois a irmã, qual o nome da irmã? Isabela, bênção de Deus, vai cantar com a gente esse louvor. E você vai fazer desse louvor a sua entrega a Deus, a sua oração. Amém? Nós vamos orar. Deus querido, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Te pedimos perdão quando não temos paciência para passar no sofrimento. Quando queremos pular etapas e não entendemos que o sofrimento é a escola do Senhor, para que a gente seja aperfeiçoado na oração, para que a gente continue, Deus, de pé, orando, lendo a Bíblia, se prostrando em medição diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, perdoa a gente quando a gente não quer sofrer, porque o Senhor nunca nos enganou, o Senhor nos ama e o Senhor entende os nossos sofrimentos. O Senhor é um Deus sensível, é um Deus que compreende a gente, que entende a gente. Não há mais culpa sobre nós. Na cruz ficou, Pai, toda maldição. Na cruz ficou, Senhor, toda culpa. Não há culpa sobre
olharem para elas, eles possam ver o Senhor na vida delas. Ah, Deus, fortalece essas mães a começar em mim, Senhor, eu te peço. Ajuda-me a ensinar o teu caminho para minha filha. Ajuda-me a ensinar a tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, me ajuda, não me deixe desistir também do caminho que o Senhor tem colocado para mim, Senhor. Fortalece a vida dos meus irmãos. Fortalece a vida do pastor Márcio, Senhor, da
Bom, irmãos, desperta Débora. Então, quero fazer um convite a você que está nos assistindo pela live, você que está aqui nesta noite, toda primeira segunda-feira do mês, as Déboras se reúnem para interceder, para orar. E vocês são nossas convidadas. O projeto é Desperta Débora. Mas você também, o irmão que quiser participar, pode vir orar. Irmãos, aquele jovem que você está olhando ali fora e acha que ele não tem jeito, ele tem jeito. O seu filho, o seu sobrinho, o seu vizinho, aquilo que você está olhando e está achando que é impossível, desperta, Débora. Porque nós vamos vencer pelo poder da oração. Toda primeira segunda-feira do mês, vem, desperta, Débora. Amém. Convite está feito. Agora vai chamar para fazer a oração final. Amém. Deus abençoe, irmão Beto. Fica aqui. Acho que a irmã dela está feliz. Você pode se assentar. Está feliz, irmão Beto? Olha só que maravilha. Nós queremos agradecer você que teve a oportunidade de nos acompanhar pela live, pelo Facebook, pelo Instagram. Deus poderosamente em Jesus abençoe a vida de cada um. Nós queremos também agradecer a pastora Juliana. É um canal de Deus, né? Eu tenho certeza absoluta que vão começar a perturbar você, chamando para vir pregar. Isso é muito certo. Deus abençoe. Queridos, nós queremos agradecer cada Débora, cada irmão, cada amigo que saiu da sua casa, esteve conosco nesse culto. Nós queremos orar agradecendo. Eu tenho certeza, né, que esses dias da semana para a novela foi provavelmente uma batalha. Melhor isso, uma tensão alta, irmão. Ele toma o Losartana de 50, mete na Catopril. Olha como é que eu já conheço, só faz médico para esse negócio de tensão alta. Então, nós tivemos na quarta-feira aqui, teve um problema da luz. A irmã Vera estava preocupada, mas na sexta-feira mesmo resolveu. E eu liguei para ela e falei: irmã Vera, fica tranquila, que era uma fase lá fora, já resolveu, e pode ficar tranquila que vai ter o culto, o microfone, com tudo normalmente. Queremos agradecer também o Arthur, filho da nossa irmã Neide, que veio aqui também de Bongá, agilizou, falou: passou, ó, liguei para lá, que ele trabalha na Light, a nota já está na rua, e com certeza já está em uma turma para ir para ver o que aconteceu. Então, Deus em todo momento, Ele teve o controle de tudo, para a honra e glória do nome do Senhor. Agradecemos também o Carlos Damasceno, que veio aqui também, veio o dia ali e falou: pastor, o problema não está aqui dentro não, o problema é lá fora, e foi confirmado pelo Arthur. Então, Deus estava no controle de tudo para que esse culto de Débora, um ano, não é isso, mano? Um ano fosse essa bênção que foi. Queridos, nós também queremos pedir para os irmãos estarem orando pelo nosso irmão Enio. Se você percebeu, só está o nosso querido diácono Antônio Felisberto. Irmão Enio passou por uma cirurgiazinha, tem que ficar 5 dias em repouso. Estivemos lá orando com ele. Graças a Deus está tudo bem, não foi nada demais. E daqui a pouco o irmão Enio vai estar conosco. Queridos, vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Eu não gostaria de orar, eu só quero penetrar a bênção apostólica. Eu acredito que esse momento de oração e de agradecimento só vai fazer, irmão. Eu tenho certeza absoluta que para mim foi bom ficar sentado ali. Eu não tive que estudar sermão hoje. E não me preocupei com nada. Fiquei extremamente tranquilo. Vim para cá, fiz a conclusão de uma lição que eu já conhecia de cor salteado. Então, só recebendo. Então, a senhora orou. A senhora viveu um momento da difícil arte de liderar. Percebeu, né? Complicado, mano? Não é fácil não, é difícil arte. Oi? É difícil
arte de ser líder, de liderar. Irmã Vera vai estar orando. Vamos orar com a irmã Vera? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, de misericórdia, estamos aqui levando ao Senhor essa oração de gratidão. Glória a Deus. O Senhor sabe como eu fiquei nervosa, Senhor, apreensiva, porque o Senhor sabe que eu gosto de fazer o melhor. Aleluia. Então, para Deus, nós temos que fazer sempre o melhor. Sabendo o nosso corpo sofre, mas nós também temos que ficar lutando para fazer o melhor. Glória a Deus. Porque o Senhor merece toda a honra e merece toda a honra. Louvado Deus, esse merecimento não é teu, esse merecimento de tudo que aconteceu aqui é do Senhor. Aleluia. Porque eu orei e pedi ao Senhor, especialmente de tudo. E eu pude ver, serei contemplado. E o Senhor escreve Glória. então, para esse culto, eu falo de glória ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas regras. Muito obrigado, Senhor, pelas irmãs que estão liberadas, tudo. Muito obrigado, Senhor, pela pastora que trouxe esta palavra tão abençoada. E veio diante do seu trono, do seu coração para o nosso coração. Nós vamos sair daqui, Deus, mais edificados do que nós entramos. Possa ser uma semana abençoada. Nós possamos ter sempre tudo aquilo que o pastor pregou. E nós temos que orar sempre, sem cessar. Então, Pai, muito obrigado. Recebe, Deus, meus agradecimentos. E eu agradeço a tua igreja. Em nome do Santo e Poderoso de Jesus, aquele que vive e reina e ficará para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre o teu Israel espalhado por essa terra, sobre a Igreja Batista Memorial de Rocha, sobre a vida da pastora Juliana e família, sobre a vida de cada Débora, desde agora e para todo sempre. A Igreja Unida diz: amém. Você pode se assentar, a irmã Vera e a pastora Juliana estarão ali à porta, recebendo os cumprimentos da igreja. Deus abençoe. Vamos embora, depois a gente foi orar e a gente agora temos que ter, né? Vamos comer o bolo. A nossa querida